Vamos falar oferecimento Barbearia Dom Diego. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Diz aí, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Diz aí, meu mano. Diz aí, minha mana. Diz aí, irmão. O que tu manda? Salve, salve família! Hoje é dia de falar sobre cannabis, sobre também conhecida de AMBA, né? A gente está aqui na Acolhedeira, que é uma associação de acesso a cannabis e também as suas funções medicinais. Hoje eu estou aqui com a Keila, com o Ricardo e com o João Nilson. Então, para começar, vamos falar sobre a Acolhedeira. Keila, você como presidente, né? Me fala o que é a Acolhedeira, qual é a função da Acolhedeira junto à sociedade. Boa tarde, amiga. É uma alegria estarmos aqui compartilhando, né, dessas ideias, desses ideais. Eu sou a presidente ainda em exercício, a gente está em transição, né, da diretoria. E a Acolhedeira é uma associação que ela visa favorecer, promover, facilitar o acesso da cannabis, da maconha, da jamba, né? Das suas várias potencialidades terapêuticas a quem precisa, a quem busca, a quem acredita nessa planta como medicina, né? Como um veículo de saúde, de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Maravilha, Keila. E assim, a gente sabe que a indústria está aí, né? Principalmente a indústria farmacêutica, que é bastante, acaba sendo um pouco repulsiva quanto à medicina da cannabis, mas vocês vão contra essa maré, afinal, aqui é uma instituição sem fins lucrativos, uma questão, uma associação voltada para o lado mais humano. Conta pra gente sobre essa humanidade, sobre esse envolvimento com o ser humano antes do capital, né? Assim, pra gente, a gente luta, não, eu tive até um insight esses dias, não é pela liberação necessariamente da planta, porque isso é uma luta política que cabe a todos nós, todos da sociedade, né, entender a importância desse processo. Isso, eu acho até que isso é uma luta de utilidade pública, que todos possam ter acesso, né, a esta planta. Na Acolhedeira, eu penso que também, assim, para além dessa luta, é a libertação do ser humano, né, do ser. A gente luta pela autonomia do ser, da pessoa, poder escolher a sua medicina e ter acesso a essa escolha, né? Cabe assim ao Estado, à comunidade, à sociedade lutarmos, né? Nós lutarmos para que o Estado possa cumprir o seu papel, para que a gente possa se fortalecer. E, então, a Acolhedeira, ela traz o seu valor fundamental a ser humano. Assim, a gente sempre está indo ao encontro de uma pessoa, de um ser humano, né? Então, como é que essa pessoa se sente no mundo, como é que ela se vê, como é que a gente pode dar apoio com a nossa rede, favorecer. A Acolhedeira, ela é para além da venda de produto, ela é antes, né? E ela visa uma luta coletiva do processo, né? Então, para que a pessoa conquiste a sua autonomia no processo, porque quando a gente utiliza a terapêutica da cannabis, da jamba, da maconha, dessa planta que para nós é sagrada, a primeira coisa que a gente começa a sentir é uma revolução, muda a perspectiva de vida. Então, enquanto a medicação, os remédios alopáticos, a indústria farmacêutica aprisionam as pessoas, é claro que eu não vou ser, a gente não vai dizer que não são importantes, cada um são importantes nas suas esferas. Mas em se tratando da terapêutica canábica, ela faz um papel diferente, ela vai na contramão da indústria farmacêutica, porque enquanto os remédios aprisionam e tiram a autonomia da pessoa, quando a gente começa a utilizar a terapêutica dessa planta maravilhosa, é muito comum os relatos das pessoas que vão se surpreendendo com sua autoconsciência, com sua autonomia,
com a sua responsabilidade e autorresponsabilidade no processo, no seu processo nos seus processos de saúde e regeneração, né, do bem-estar e da qualidade de vida. Maravilha, Keila. E acaba que muitos medicamentos, né, que são sintéticos, às vezes curam uma doença e acabam criando outra, né? Às vezes acaba dando um problema no estômago, etc. Eu estou aqui também com o Ricardo, que é formado em botânica, é o nosso botânico, não é isso, Ricardo? Isso. E que faz o cultivo. Ricardo, fala um pouco mais do óleo, né? Eu sei que os óleos tem um que é CBD, tem outro que é híbrido só com THC. Fala mais sobre esse cultivo e para que serve também esse óleo, quem vocês estão atendendo, quais são as pessoas que estão sendo beneficiadas por essa medicina. Legal. Emílio, muito boa pergunta. Eu quero primeiro dizer assim que reforçar as palavras de Keila, né? Dizer Sim. que o trabalho da associação é um trabalho social mesmo, né? Um trabalho de emancipação de pessoas, emancipação de coletividades, né? Também quero dizer que existem centenas de associações em funcionamento hoje no Brasil, embora a gente tenha aí 9 ou 10 associações regulamentadas, né? Então a maioria dessas mais de 200 associações em funcionamento no Brasil hoje operam a partir de uma perspectiva de um direito da desobediência civil pacífica, né? Sim, sim. Então as pessoas têm o direito de se rebelar contra as leis que não concordam, né? Perfeito. E a gente também está nessa mesma intenção, né? Porque a gente percebe que a planta, cannabis ou maconha ou diamba, ela é em si medicinal, né? Sim. Então ela é em si medicinal. Então é uma planta que deve ser cultivada, que deve as pessoas ter liberdade, né, para desenvolver os seus estudos com essa planta. E é uma planta que também a gente não pode deixar de dizer, né, que tem toda uma historicidade em torno dela, né? Tem todo um conjunto de culturas, todo um conjunto de tradições que foram se consolidando, né, ao longo do tempo, à medida que as pessoas foram também domesticando a planta também foi se domesticando um pouco também o ser humano, né? Evoluindo, e aí temos uma história de 12 mil anos de cultivo, né? Sim. E hoje no Brasil existe esse contexto de pessoas que acessam a justiça para poder ter o direito, né, de cultivar suas plantas, para plantar o seu remédio no quintal, como se diz assim, né? E a luta é essa, né, de disponibilizar, porque embora seja um direito fundamental, o direito à saúde, mas é um direito que não está disponível, né, para as pessoas assim, prontamente. Então isso demanda necessariamente um levante, uma luta, uma revolução interna, interior também, né, que nos motiva a perceber a planta como um artefato botânico, histórico, ancestral, medicinal, terapêutico, ritualístico, espiritual, né? De cura, né? Então você vê que a planta em si ela agrega uma série de qualificativos, né? Sim, sim. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? De desenvolver os processos produtivos a partir de uma perspectiva de desobediência civil pacífica, com a possibilidade agora bem presente de uma regulamentação, né? A gente também está pleiteando uma regulamentação por meio da frente parlamentar, né, em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Existe um projeto de lei estadual que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, estamos aguardando também a sanção do governador. Espero a sensibilidade, esperamos toda a sociedade, esperamos a sensibilidade dos governantes, né? E também, só mais uma informação que eu acho que é importante para quem está nos escutando, praticamente os 26 estados da federação têm uma legislação estadual de cannabis, né? Então, e nós estamos na esteira também dessa turma toda e agora na intenção de regulamentar essa lei para que a gente possa trabalhar, desenvolver as nossas pesquisas. Eu também sou professor na universidade, a gente faz pesquisa na área de botânica, na área de farmacologia, né? Estudando os processos de segurança farmacológica e eficácia terapêutica, que, diga-se de passagem, avolumam-se as evidências científicas, né, nessa direção, demonstrando aí o potencial terapêutico para diversas condições de saúde que a planta pode ser usada. Então, você perguntou dos óleos, né? Os óleos são uma possibilidade terapêutica que existe, né?
Existe o uso adulto, existe o uso pediátrico, existe as formas de uso diferenciadas por vaporização, existem as formas de uso tópico. Então, uma planta completa, uma planta integral, né, que tem um conjunto de canabinoides terapêuticos que interagem entre si, entra no processo de sinergia e inibição, e isso, de alguma forma ali, que já existem explicações, já existe todo um avanço nesse campo, de mostrar como é que funciona a dinâmica, né, dos canabinoides nos processos terapêuticos, né? Então a gente tem um sistema endocannabinoide, só para dar uma resumida assim, né? E esse sistema endocannabinoide é composto por um conjunto de moléculas sinalizadoras que recebem, né, tem capacidade de ser receptor das moléculas produzidas pela planta, né? Então a gente mesmo, nós seres humanos, todos os mamíferos também produzem um sistema endocannabinoide, né? Por isso que a gente também trabalha além do uso medicinal da cannabis para seres humanos, também para os animais, para os pets, né? Existe todo um uso veterinário já em evidência. E hoje no Brasil, quem prescreve cannabis, quer dizer, os óleos de cannabis, os produtos à base de cannabis que chegam até as pessoas, só chegam porque existem 3 categorias de profissionais que fazem a prescrição desses medicamentos. São os médicos, são os dentistas, os odontólogos e os médicos veterinários. Olha só que maravilha, que interessante. Inclusive, está falando sobre esse... Existe um dispositivo no cérebro, né, que saiu recentemente, que tem também um receptor, né, para THC. Olha só que interessante. Não tem para açúcar, não tem para café, não tem para álcool, mas tem para o THC, para o THC, para o CBD, para todos os canabinoides da planta, né? Então, demonstrando assim que a gente teve um processo bem próximo de evolução, né? Que é um ponto que a Keila colocou ainda agora de ser uma planta sagrada, porque se o nosso corpo foi construído por Deus, por assim, existem essas teorias, então ele colocou propositalmente esse dispositivo por algum motivo, né? Que talvez seja a cura também. Existem várias possibilidades. E vou perguntar aqui para o João Nilson, que está aqui presente com a gente. João Nilson, fala sobre quais são as enfermidades que podem ser tratadas, curadas com a medicina canábica. Quando a gente fala da cannabis medicinal, né, a gente praticamente abre uma farmacopeia, né? Perfeito. Eu vou usar um exemplo aqui do Siddhartha, né? O cientista Siddhartha, né? O cientista. Ele compara a cannabis com cachorro, né? Ele diz assim que há uma variedade muito grande, tipo assim, os cachorros. Você tem um cachorro para cuidar de casa, você tem um cachorro que é o São Bernardo para levar a água para as pessoas que ficam nas partes frias, nas montanhas, tem aquele cachorrinho para você cuidar. E com a cannabis não é diferente, né? Assim, então, abre uma farmacopeia ali, né? Então você tem desde as doenças mais sérias do sistema neural, né? Como a epilepsia, né? O Parkinson. Então o THC e o CBD já é comprovado cientificamente que eles atingem direto ali na patologia, né? Diminuindo ali a gravidade da doença, né? Os sintomas. E o que ela apresenta, diferente dos remédios alopáticos, são os efeitos colaterais, que são muito poucos, né? Sim. Então ela age nessas enfermidades do sistema neural, mas também ela traz um bem-estar para a pessoa que é muito fácil da gente perceber, né? Porque ela traz um bem-estar ali no sono, né? No processo digestivo, né? Então isso deixa a pessoa mais alegre, deixa a pessoa mais animada, deixa a pessoa se sentindo mais à vontade ali para viver, né? Então eu diria que a cannabis, ela oferece, né, essa farmacopeia. Então uma grande diversidade de doenças pode ser tratada por ela, né? Então a ciência, ela está nesse campo, né, de estudar, né, os princípios ativos, né, que existem na planta, CBD, o THC, né, o CBG, e fazer essa distinção, né, fazer essas separações. Então, graças a Deus, a ciência está empenhada e cada dia nós temos assim, novidades, né? E o papel da colhedeira, né, aqui junto com a equipe, é estudar, pesquisar, né? E a gente passa isso para os pacientes, né, nossos clientes que são atendidos.
Certo. Mas assim, trabalha com eu sei que tem Parkinson, né? Eu posso. Pode falar, por né, favor. Keila pode complementar. A gente pode falar assim Maravilha. das pessoas que a gente tem recebido na sim, acolhedeira, né? Então, acolhedeira, nós já temos 3 anos de caminhada, né? E aí, assim, cada vez mais vai aumentando esse leque, vai se expandindo esse leque. E para nós, até a gente se surpreende, assim, que vai de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, Perfeito. ansiedade, depressão, assim, bem dentro do nosso público mesmo, que a gente tem as pessoas mandando relatos, assim, emocionantes, assim. Sim. E também em dores neuropáticas, né? E processos de dores crônicas também. A gente tem recebido esses relatos. E assim, acontece sempre de a pessoa começa a tomar para uma coisa, Sim. aí quando se espanta, vai passando o tempo, 2, 3 meses, ela começa a observar a melhora em digamos assim, em outro processo de doença que ela tinha, em outra patologia que ela tinha. Nós temos assim, relatos de pessoas que começaram a tomar para ansiedade, quando se deram conta, estavam curando a psoríase. Olha só que maravilha. Sabe? Então, assim, e outras, começou a tomar para depressão, ansiedade também. Aí, relatos de melhorias significativas em processos de aquela no pé que eu falei para vocês. Psoríase no pé. Psoríase e dermatite de contato também. Então, pessoas que começaram a tomar por causa da insônia e quando se espantaram, observaram que diminuíram a compulsão por comer. Atua bastante em compulsão, né? Então, então assim, isso também traz uma coisa que eu fico assim encantada, que o quanto que a planta, quanto que essa medicina, ela favorece o autoconhecimento. É isso que eu chamo, que eu falei ainda há pouco, da autonomia. Porque quando a gente vai pelo sistema alopático, do jeito que está, no sistema cartesiano, desse jeito, assim, a pessoa não tem percepção, assim, dificilmente a pessoa tem autonomia para percepção de si mesma. Então essa planta, ela favorece esse giro, né? Então, ao contrário dos outros, enquanto o alopático toma de um lado e arrebenta do outro, o que a gente tem visto é o efeito contrário. Por isso que eu chamo de revolução verde também, né? Essa revolução nossa aqui. Então, ele toma de um lado, ele vai regenerando, vai corrigindo e vai auxiliando dos outros. É justamente o efeito contrário que a gente tem percebido no público que a gente tem assistido. Que maravilha, que notícia boa. Agora uma pergunta para todos vocês aqui, vocês vão poder responder de acordo com o que vier. Esses casos que vocês me falam, tipo, essa riqueza do princípio ativo, onde abrange diversas doenças, né? Isso ajudou na proibição da planta? Por que vocês acham que foi proibido? Porque a gente sabe também que tem a questão têxtil, que na época foi proibido, havia uma competição com a indústria do algodão, e o cânhamo dura até 4 vezes mais do que o algodão, então isso acaba atrapalhando o capitalismo daquele lance daquele consumo desenfreado, né? Acabou minha camisa, tem que ir para outra e tal, etc. Mas assim, como é que vocês veem essa questão do proibicionismo? Exato, muito boa pergunta, Emília. O proibicionismo tem bases profundas, né? Sim. Tem uma base étnica muito forte, né? Sim. Os Estados Unidos foram um dos pioneiros a proibir a planta, exatamente porque era uma planta utilizada pelos mexicanos, né? Pelos latinos, né? Os negros também. Os negros, né? E aqui no Brasil tem muito essa pegada da maconha, que é ser uma planta de preto, né? Não tem um livro que vocês postaram, né? O Fumo de Negro, né? Fumo de Negro, Fumo de Angola. Aí tem também um livro novo do Siddhartha Ribeiro chamado As Flores do Bem. Então tem uma literatura bem expressiva que vem evidenciando também esse aspecto histórico, né, do proibicionismo. Sim, sim. Né? Então tem a ver com um recorte econômico, como você falou, sim, né? E tem a ver com uma perspectiva étnica mesmo, por ser uma planta
é associada às camadas mais Sociais, populares. né, de pobre, né? É, Isso é coisa de pobre, exato. maconha, né? Então criou-se um estereótipo, né? Criou-se toda uma imagem negativa, demonizada, né? Enquanto demonizaram a cannabis, o álcool foi glorificado, né? O tabaco foi glorificado. Então todos esses processos que são sociais, né? Que são culturais também, que vão consolidando, que vão conformando a própria forma de a sociedade agir, né? Ensejou esse final aí que é um proibicionismo, uma planta proibida, né? É um fruto proibido. Então não é uma planta nativa, é uma planta de fora, né? Então tem toda uma história bem longa, né? Que a gente não tem condição de resumir muito assim agora, mas eu digo assim, Emílio, tem esses dois fundos fundamentalmente, assim, principal, né? O fundo econômico, esse aspecto econômico, né? Do algodão, do cânhamo. A gente sabe que o cânhamo é uma planta que é um parente da cannabis medicinal, que é um tipo de cannabis não psicoativa, né, que produz fibra longa, fibra curta, que é utilizada na indústria de forma diversificada, na indústria têxtil, na indústria da construção civil, né? E também na produção de medicamentos, né? O CBD que vem importado dos Estados Unidos, por exemplo, é extraído a partir de plantas de cânhamo, né? Ele não tem THC e de forma expressiva, mas tem o CBD. Então, assim, é uma planta que vem, eu digo, rompendo, né? Fazendo uma transição paradigmática, apresentando, apontando, indicando uma nova perspectiva de se cuidar, né? Uma nova perspectiva de tratar as suas condições de saúde, as condições de saúde das pessoas, né? Então, o que eu digo que tem a ver com esses dois aspectos, né? E como é que as associações fazem um trabalho frente a isso? É só para a gente fechar o argumento, né? É dizer que as associações vão na contramão, como vocês já falaram disso, né? E é um processo realmente qualitativo do ponto de vista coletivo, né? É um processo em que as pessoas vão construindo essa nova perspectiva de se tratar, de tratar as doenças, né? Então você não precisa necessariamente tomar todos os remédios que já estão aí na polifarmácia. Inclusive a gente vê vários casos de pessoas em tratamento com cannabis que entram em processo de que a gente chama de desmame de medicamentos. Né? As pessoas deixam de tomar os remédios psiquiátricos à medida que eles vão aprofundando o processo de tratamento. Claro que sempre com acompanhamento médico, com acompanhamento de um consultor, de uma consultora canábica, que faz os ajustes das doses, né? Como que ele estava falando, é um medicamento que chama a pessoa para a autorresponsabilidade, para o autoconhecimento, para você saber a sua dose, para saber o seu bem-estar, quem mede é você, né? Então essa é a revolução da cannabis. Maravilha. E isso é muito interessante, porque o desmame você sai tipo, de um tarja preta, tipo um Rivotril, né? E você vai para um óleo, né? Um óleo. Que não é tarja preta. Que não é tarja preta, não causa dependência. Não causa dependência. E é muito mais seguro farmacologicamente, porque os efeitos colaterais são bem menores, praticamente inexistentes, né? Que é esse ponto que eu ia levantar, que não vai fazer mal, tipo, tomar um Rivotril vai atacar com certeza o teu estômago. Isso. Né? A absorção do rim também vai, o fígado vai ter que trabalhar melhor, e já com a medicina da cannabis tudo fica mais tranquilo, mais leve, né? Mais leve, mais feliz. Eu relaciono, eu sou assim, uma usuária, né? Desde sempre, eu sofri depressão há muito tempo, depressão crônica e bipolaridade, né? E quando fui desmamando, assim, hoje eu tenho uma vida com muita alegria, com muito prazer, né? Assim, eu me resgatei, né? Porque antes eu tomava remédio para dormir, para acordar e ficava anestesiada o resto do tempo. Então eu vi essa mudança por dentro de mim mesma. Então assim, hoje, se eu vejo a vida, o meu trabalho na acolhedeira, o nosso trabalho, assim, a maioria de nós utiliza, né, a terapêutica da cannabis, e a partir de algo que a gente conhece de dentro para fora. A gente não vende um produto necessariamente, a gente compartilha uma experiência. Né? E aí uma coisa que eu não falei assim, o óleo é utilizado como um ótimo coadjuvante nos processos de tratamento do câncer, para diminuir as náuseas, aquele mal-estar intenso que a pessoa sente, o autismo, né? Porque aí a cannabis é em si uma própria farmácia viva. Isso que é impressionante, ela é uma farmácia viva e ela se adapta
a condição da pessoa. Sim. Ela não é algo genérico para todo, não. Ela, em cada pessoa, ela está de acordo com o organismo, justamente por causa do sistema endocannabinoide. Então, eu fico impressionada com que existe algo assim no mundo, né? E a planta, eu quero também chamar a atenção para que a cannabis, ela é uma planta medicinal entre tantas plantas medicinais. E a acolhedeira, a gente também vai trabalhando nessa direção. Então, a partir desse ponto da cannabis como uma planta medicinal em farmácia viva, a gente trazer a farmácia viva, nesse resgate de saberes, de cultura. Então, assim, é para além só de um medicamento. É realmente uma experiência de vida terapêutica da cannabis e das plantas medicinais. Maravilha. É o que leva a qualidade de vida, né? Então, é como vocês falam, é um termo, é uma revolução verde, que eu acho que esse termo é maravilhoso, que realmente tem esse trabalho interno, tem essa questão que você pode descobrir, né, mais soluções dentro do seu corpo, das suas enfermidades, né, que às vezes você toma para ansiedade, mas já ajuda na digestão, né? Então, para finalizar aqui, o tempo passa rápido, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Para finalizar, eu quero que vocês falem mais sobre a acolhedeira, as vantagens de ser um associado, como ser um associado, né? Falar mais sobre, eu sei que também que é uma associação onde eleva o feminino, né? A mulher, a mãe, a trabalhadora. Então, eu queria que vocês comentassem mais para a gente finalizar aqui, para também despertar o interesse. Eu já agradeço esse papo iluminador aqui com vocês, né? Uma luz que a gente traz aqui, uma informação muito interessante para quem, claro, tem a cabeça aberta e queira se livrar dos preconceitos, né, dos estigmas. Keila, Ricardo, João Nilson, fica à vontade. Né? Eu quero agradecer também essa oportunidade, desse encontro, né? Encontro com você, com a comunidade, através do seu canal, né? Muito obrigada. A gente vai se conectando, se fortalecendo nesse caminhar, né? De se permitir olhar por uma outra perspectiva, né? De se permitir ouvir aquilo que o Krenak fala, né? O futuro é ancestral. E quanto mais a gente avança, mais a gente retrocede, mais a gente olha para trás, porque é lá que está a nossa força. Então, a gente, no final das contas, nós não estamos fazendo nada de novidade, porque os nossos ancestrais já utilizavam isso, essa planta, os poderes das plantas nos terreiros, né? Já era sagrada, já havia um respeito. Então, foi justamente o sistema que nos ocupou, e não precisa ir longe para a gente se perceber e ver o quanto que a sociedade está doente, quando está longe das nossas raízes, das nossas folhas, né? Então, a acolhedeira é uma instituição que ela traz, assim, como princípio fundamental, a valorização da mulher, dos princípios femininos, partindo do pressuposto de que a planta em si é feminina, né? Então, a gente também, das várias referências, a gente tem uma referência que é de uma pessoa que fez uma pesquisa pelo campo espiritual, que é o Padre Sebastião Mota. Isso traz um ponto dela, assim, que nos chama para dentro desse espiritual. E quando ele vai fazer um estudo em sua comunidade, né, lá no miolo da Amazônia, ele descobre que ele encontra uma mãe ancestral dentro da planta, dentro da utilização da planta. Então, lá no miolo da Amazônia, há quantos anos atrás? Estamos falando da década de 60, 70. Na década de 70, imagina as condições da Amazônia. Isso é uma grande referência para nós. Então, quando ele está ancorando ali os princípios de uma comunidade que hoje é referência de comunidade sustentável no mundo, né? Então, quando ele traz isso, ele traz dentro de toda aquela diversidade que era na Amazônia, imagina, mosquito, malária. Fizeram um estudo em comunidade sobre essa planta, e dali eles tiravam o conforto, né, para os processos mais difíceis, e tinham nela uma medicina, assim, muito fortalecedora da comunidade dele. Então, nós na acolhedeira trazemos esse valor para dentro de nós também. E então, quando ele encontra essa mãe ancestral, é a partir dessa mãe ancestral que acolhe, daí a acolhedeira, que agrega, que nutre, que
que conforta, que ampara, né? E que fortalece. Então, a acolhedeira, a gente traz assim, a gente nutre, a gente chama essa força, porque a gente nutre dessa força que ela é. Então, outra coisa que chega assim para nós mães de filhos autistas. Então, assim, nessa caminhada a gente observa assim, quando a gente fala com as mães que estão também tão desgastadas com os filhos que vêm naquela luta, e a gente diz, olha, você sabia que a gente cuida de quem cuida? Então, assim, no momento que a gente auxilia, promove esse encontro, o acesso à terapêutica canábica, que vem sempre através de um médico, né? Vou já falar do protocolo. A gente também acolhe, se tem um tipo do óleo, tipo um CBD, que vai para o autista, às vezes a mãe está com fibromialgia, com ansiedade intensa, com insônia, aí já vai uma predominância THC, que é médica. Então, é uma planta que ela acolhe. E nós, enquanto acolhedeiros, estamos assim, disponíveis nessa força, nessa energia. Então, a gente cuida de quem cuida, para que quem cuida possa nutrir, né, a quem ele cuida, e a gente cuidar juntos do mundo. Então, para o bar, aquele médico que descobriu os florais de bar, tem uma frase dele que ele diz assim: cuide de você, cure a si mesmo, cuide de você, porque cuidando de você, você estará cuidando do mundo. Então, para cada um de nós que encontra o processo de saúde, bem-estar e qualidade de vida com autonomia, a gente está cuidando do mundo. São sementes verdes de vida nova em cada mãe que pode receber de nós o acolhimento, e que a gente pode encontrar essa mulher e ver ela florescer. Eu me sinto porque eu sou um fruto dessa dinâmica, e só agradeço. Então, para quem está chegando na acolhedeira, quem quer conhecer mais a acolhedeira, pode entrar em contato pela nossa página. Nós temos uma equipe de acolhimento formada pela Keila, pela Daniela, pela Isabelle. E então a pessoa entra no Instagram, e aí o que acontece? Ela primeiro preenche um cadastro, ela é encaminhada para um desses números. E aí, depois desse cadastro, tem todo um protocolo. Ela precisa consultar com uma médica ou um médico que seja prescritor canábico, né? Então, se a pessoa não conhece o médico, nenhuma médica, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente tem médicas parceiras né, da acolhedeira, que pode encaminhar, né, que a gente pode encaminhar essas pessoas, tá bom? E no mais, a gente sempre convida para vir conhecer, né, quer conversar com a gente tem psicólogos na nossa rede, tem psicóloga, né, tem terapeuta. Então estamos aqui para nos fortalecer, nos dar a mão, revolucionar, encontrar vida, beleza, saúde, paz em abundância. Vida e vida em abundância. Maravilha, Keila. Obrigado, viu? A gente aqui levantou várias questões interessantes, traz aqui à tona até aquela frase do Hipócrates, né, que foi um dos primeiros profissionais da medicina, que ele fala que toda cura vem da natureza, né, vem do alimento. Então, vocês já trazem aí a baila, que essa verdade, né, fortalece, né, e também queria parabenizar esse lado humano, né, que acaba que a acolhedeira, o nome já fala, né, sobre acolher, tem todo também um contexto, né, por trás disso real. Agradecer também a vocês, parabenizá-lo, né, por essa luta, que eu sei que é uma luta, é uma instituição não lucrativa, que isso também já parte, já humaniza mais a acolhedeira. E dentro, você fala muito da questão espiritual, mas dentro da cabala, né, servir ao reino é servir ao próximo. Então vocês estão acolhendo e estão servindo ao próximo. Queria parabenizá-los por essa luta, e deixo aqui também espaço se vocês quiserem falar mais uma coisa, né? Mas de qualquer forma, muito obrigado, e vamos falar, tá aqui falando sobre cannabis, sobre maconha, com essas pessoas maravilhosas. Eu só quero trazer uma coisa rapidinho ainda, Ricardo, é que a gente trabalha com 3 preços, com 3 preços do produto, sim. Na verdade 3 qualidades de trocas, vamos falar assim. Tem o abundante, porque os custos são caros, né? Muito caros. Tem o abundante,
que é quem pode pagar o preço abundante, ele termina que ele também auxilia quem vai comprar pelo solidário. Sim. O solidário é assim, o preço de custo. É o preço de custo. As pessoas da acolhedeira, em sua maioria, assim, são voluntárias, não recebem salários, não, são voluntários mesmo, né? Que é salários equivalentes, a gente troca o necessário, ajuda de custo que as pessoas recebem, né? E agradeço toda a equipe da acolhedeira, toda a família acolhedeira que está fazendo ela acontecer, a todas as pessoas que passaram, que plantaram a semente, as que cultivaram, que vão seguindo outros caminhos, que todos sejam felizes, porque a luta é grande. Outras associações aparecendo aqui, né, em São Luís do Maranhão, no Maranhão, que se expanda essa luta, porque o Maranhão precisa de nós precisa nos dar as mãos. Então tem o preço abundante, tem o preço solidário e tem o gratuidade. A gente tem algumas pessoas que elas preenchem um formulário socioeconômico e se elas não têm condição, têm vulnerabilidade socioeconômica dentro das nossas possibilidades, a gente fornece para essas pessoas. É claro que é algo que a gente ainda não pode, assim, porque a nossa luta é fazer com que essa causa ela seja visualizada também e principalmente pelos governos, porque isso é um direito de todos, a saúde, né, o bem-estar. Então, mas nós também temos essas pessoas que a gente fornece em gratuidade e dá suporte, vai lá e visita, porque não é só como já falei, não é só a venda de um produto, é a presença, né? Então, que todos que queiram chegar e compor a causa, compor a luta, sejam bem-vindos, tá? Estamos aqui, a luta é essa e vamos seguindo. Concordando com o Emílio, estamos sim de parabéns, mas quem está mais de parabéns mesmo são as pessoas, né, que estão se permitindo entrar dentro desse sistema desse mundo, desse sistema de tratamento que faz uma frente muito forte aí com o que está posto. Acho que é importante a gente destacar esse aspecto, né? E desvinculado das ideias que o sistema fica implantando na tua mente, na mente das pessoas. É no sentido de libertação, né, Emílio? Então a acolhedeira tem esse papel, a gente vem cumprindo assim dentro do que a gente pode fazer, né? Tem a dimensão da pesquisa, a dimensão do ensino, da educação, né? A gente implantando disciplinas de mestrado na Universidade Federal do Maranhão com o tema da cannabis, né? Tem um processo de letramento canábico acontecendo também dentro das universidades e aqui também na nossa universidade. Tem pesquisas acontecendo, a gente orientando pesquisas, tem esse trabalho social acontecendo, tem todo um estudo, um refinamento do ponto de vista do cultivo, da extração dos medicamentos, dos fitoterápicos, né? A gente tem, como você perguntou agora há pouco, tem assim, hoje a gente está trabalhando a acolhedeira com algumas tipologias de óleo, né? A tipologia do óleo rico em THC, o óleo rico em CBD, o óleo Sinergia, que é um óleo equilibrado, balanceado, com a possibilidade de a gente trabalhar também com o CBG, estamos a caminho do CBG, que é um outro canabinoide importante, né? Do ponto de vista terapêutico. Temos a pomada, a tintura e mais adiante com os cursos que a gente está promovendo também, é possível que no final do ano a gente chegue com um leque de produtos que envolva não apenas o aspecto terapêutico, mas também o aspecto da saúde, do bem-estar, como é que a gente diz? Da beleza. Da beleza, da estética, né? Então, toda uma série de produtos que a gente pode trabalhar a partir dessa planta que é fantástica, né? Então, o uso integral da planta é extremamente recomendado. Faço aqui já um esclarecimento, que se a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, fiquem à vontade, contactem a acolhedeira, a gente tem o maior prazer de conversar sobre esse assunto, esclarecer, tirar dúvidas e aprender junto, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, é um estudo ainda muito recente e, ao mesmo tempo, o acúmulo de evidências é presente. Então, João Nilson, tu tem alguma mensagem? Eu quero só acrescentar, né, que a acolhedeira ela também é uma associação cultural, né? Uhum. Então a gente conta com a colaboração de muitos artistas, né? Do campo da música, do campo das artes visuais, maravilha. Do artesanato e desse contexto, né, a cannabis ela é uma grande musa inspiradora, né? Então você lutar pela cannabis é também uma luta pela arte. Maravilha, viu? Parabéns, queria agradecer mais uma vez.
A gente tá aqui com o Gilson, né? Gilson, vice-prefeito. Vamos aqui até o Gilson, todo E aí, mundo. Gilson? Vamos aqui recebê-lo. Ele é o vice-presidente. Na Secretaria Interina, nós estamos nesse processo de... Prazer, Gilson. Gilson, tu quer deixar aí uma palavrinha final para finalizar aqui o meu programa chamado Vamos Falar? Tu tem um recado para deixar aí, tu como vice-presidente da colhedeira? Não, tranquilo. Pegar atravessado assim é um pouco difícil, né? Mas o que a gente percebe, em termos de percepção com a sociedade, é que as pessoas têm um pouco mais de compreensão, né? Um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de paz quando se fala da cannabis, quando se fala de maconha, assim, quando se fala de drogas em geral, para poder tentar fazer uma outra discussão, para tentar fazer um outro, né? Construir um outro caminho que a gente percebe que não dá esse caminho que vem sendo construído há muito tempo, né? Que vem só gerando morte, né? Desgaste, agonia para famílias. E aí tentar pensar numa outra perspectiva que construa dentro da cultura de paz, de carinho, de felicidade, de resistência, mas é bem mais por aí. Obrigado. E desculpa aí chegar no caminho. Valeu. Maravilha, esse é o Vamos Falar direto da colhedeira para você. Até a próxima. Valeu! Oh.